sou a Sol E eu sou a Marília. e nós somos trabalhadoras e frequentadoras da comunidade Espírita Caminheiros do Amor, a SECA, e estamos nessa encarnação como coordenadoras do JOCA, que é a juventude, a mocidade ativa da SECA, que são os jovens caminheiros do amor. Isso aí. E nós estamos aqui hoje, a convite da USE Distrital Santo Amaro, para fazer o estudo do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós fizemos o estudo do item 1 ao item 7 e hoje vamos estudar o item 8 e o item 9. O capítulo se chama Honrai o vosso pai e a vossa mãe. E lá no item 8, vamos começar, ele é titulado por parentesco corporal e espiritual. E então, estudando sobre o parentesco corporal e espiritual, nós vamos entender, alguns pontos da nossa existência. E nós já sabemos que os laços de sangue, os laços sanguíneos, não estabelecem necessariamente os laços espirituais. O espírito, como nós já sabemos, ele já existia antes mesmo do corpo existir, do nosso corpinho ser formado. O pai, no sentido de humano, nosso pai, nossa mãe, gera o nosso corpo, porque o corpo procede do corpo. Mas eles não geram o espírito, porque o espírito, quem cria é o nosso pai, nosso criador, Deus, Mas os pais, eles fornecem o nosso envoltório corporal, E quando nós encarnamos, os pais têm como dever, guiar o caminho dos seus filhos, Devem auxiliar o seu filho no seu desenvolvimento intelectual, no desenvolvimento moral, para auxiliar o seu filho no seu progresso, E os espíritos que se encarnam numa mesma família, como parentes mais próximos, Pode ser um primo um pouquinho distante, mas que aí fica mais próximo, Eles frequentemente são espíritos simpáticos, ou seja, que já são espíritos que foram e são ligados por existências anteriores, O que traduz as afeições na vida terrena, quando encarnados. Mas pode ser que esses espíritos sejam totalmente estranhos, Ou que eles tenham sido separados por antipatias em existências anteriores, servindo-lhe de prova, Os verdadeiros laços de família, como disse no início, não são os laços consanguíneos, mas sim os da simpatia e comunhão dos pensamentos, que unem os espíritos antes, durante e após a sua encarnação. Podemos compreender que os seres nascidos de pais diferentes, podem ser mais irmãos pelo espírito do que até mesmo os irmãos, que são filhos do mesmo pai, dos mesmos pais. Eles podem atrair-se, procurar-se, se encontrar, e assim estabelecer um grande laço aí, um laço espiritual de amizade, de irmandade. Isso é muito bom saber, que a gente pode ter irmãos assim, vários irmãos, O que, alguns irmãos que são filhos dos mesmos pais acabam e podem se repelir, Tem algumas briguinhas, algumas discussões, ou um não vai muito com a cara do outro. E como que a gente consegue entender isso, E essas coisas a gente consegue entender, sobre a pluralidade das nossas existências através do estudo da doutrina espírita, Que ela é bem esclarecedora e sempre nos mostra o norte necessário para nossos entendimentos, Quando tenhamos alguma dúvida, a gente estudando a doutrina conseguimos entender. Nós conseguimos compreender, então, que há duas espécies de família, As famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais, Por laços espirituais são as famílias duradouras, Elas fortificam-se, elas são perpetuadas no mundo dos espíritos, ainda que
encerre a encarnação, a gente sabe quando chegar do lado de lá, vamos poder reencontrar os nossos familiares, né? Pelos laços espirituais. Pelos laços corporais, nós já sabemos, né? Assim como nosso corpo é frágil, famílias através dos laços corporais também são mais frágeis, né? Elas vão se extinguindo com o tempo. Jesus disse, né? Quem são os meus irmãos? Quem é a minha mãe? E logo depois ele disse, né? Eis a minha mãe e os meus irmãos. Ele quis nos explicar, né? Sobre as famílias pelos laços espirituais, né? E quando ele disse, aquele que fizer a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe, também, né? Quis mostrar a família pelos laços espirituais, né? E como nós já sabemos, os irmãos de Jesus não acreditavam, né, no que ele pregava naquela época. Eles não tinham tanta parceria ali, eles até não curtiam muito, né, Jesus. Então, a gente já sabia que eles não tinham uma boa relação, né? E quando Jesus foi avisado que seus irmãos tinham chegado, era bem natural, né, que ele perguntasse, mas quem são os meus irmãos, né? Por quê? Porque ele estava falando no sentido espiritual. E quando ele disse, eis aqui os meus irmãos, eis aqui a minha mãe, ele estava se referindo aos seus discípulos, que estavam ao seu lado, praticando e exemplificando e levando para frente os ensinamentos, né, dele e fazendo a vontade de Deus. E aí, né, quando ele fala, eis os meus verdadeiros irmãos, né, sua mãe, Maria, como nós já sabemos, né, sempre os acompanhava, né? E quando Jesus ensinou, né, que ele colocou esse questionamento de quem são os meus irmãos, quem é a minha mãe, ele generalizou o ensino, não querendo mostrar que estava agindo com indiferença com sua mãe. Até porque, se ele fizesse isso, ele estaria se contradizendo diante de todos os outros ensinamentos. E também, Jesus sempre provou o contrário, né? E sempre teve maior respeito, admiração, zelo e amor por sua mãe, né? E aí a gente entra lá no item 9. E no item 9, ele é titulado, né, pela ingratidão dos filhos e os laços de família. As instruções dos espíritos, trazida por Santo Agostinho. E Santo Agostinho, ele vem nos falar um pouco sobre os frutos mais imediatos do egoísmo e do orgulho, que é a ingratidão. Mas ele deixa bem claro, né, que a ingratidão dos filhos para com os pais é ainda mais egoísta, porque ela vem junto, além da falta de caridade, do orgulho e do egoísmo, traz também a falta de caridade, né? Ele nos explica também, né, que quando nós desencarnamos, nós levamos, né, as paixões ou as virtudes de acordo com a nossa natureza e de acordo com as nossas escolhas quando encarnados também, né? Nós vamos para a erraticidade e aí nos aperfeiçoamos ou ficamos estacionados. Aí vai ser uma escolha de cada um. Até que a gente decida nos esclarecer, né? Alguns levam os desejos de vingança, outros mais adiantados entendem sobre as suas paixões, os seus erros, e assim tomam boas resoluções e compreendem que para se dirigir a Deus somente através da caridade. E sabemos que não há caridade sem o esquecimento das ofensas, ou seja, não existe caridade sem o perdão, né? Então, assim, por um esforço que fora inaudito, ou seja, que não era conhecido, né? Eles começam a voltar o seu olhar para aqueles que detestaram quando encarnados. Ainda não aceitam a ideia de perdoar, né? Mas, sobretudo, a de amar aqueles que lhe destruíram de alguma forma. Então ainda não conseguem entender, né, a verdadeira necessidade de amar aqueles que não agradaram muito na sua última existência, né? Porém,
o coração desses irmãozinhos ainda está um pouco abalado, né? E aí eles vacilam com esses sentimentos contrários. E através da boa resolução que pode vir a conseguir, né? Se essa boa resolução for ela triunfar, né? Eles oram ao Pai pedindo aos espíritos benfeitores o auxílio, implorando por forças no momento mais decisivo dessa prova. E mais uma chance, né, para reencarnar com esses irmãozinhos para poder acertar aquela dívida, aquele débito que eles deixaram pela última existência em algum momento. E após alguns anos de meditação, de prece, de muito estudo, que a gente sabe que lá na erraticidade, né, esses anos são totalmente diferentes dos nossos anos aqui da Terra, né? Depois de muito tempo, o espírito reencarna na família que ele detestou, pedindo auxílio aos espíritos benfeitores encarregados de transmitir as ordens, né? E dando-lhes a permissão para cumprir sobre a terra aquilo que ele realmente necessita. Aí vai depender da persistência, das boas resoluções de cada um, né? A conduta para com essa família, como que vai ser? É uma prova um pouco difícil, podendo até sucumbir, né? Cair em erro, caso não tenha muita boa vontade, né? Então, assim, se não tiver boa vontade, a gente sabe que a gente não consegue fazer nada, né? Então, imagina numa prova como essa, precisa de muita boa vontade. E sendo segundo a sua boa ou a má resolução, que se sobrepor, né? Vai ser escolha, né, desse espírito, até mesmo nossa, ele será amigo ou inimigo daqueles que ele foi chamado a viver. Assim que conseguimos compreender certas repulsas instintivas que nenhum fato exterior conseguiria justificar, né? Mas através do estudo da doutrina a gente consegue, né, entender, ter uma explicação aí mais clara. É necessário nós voltarmos os olhos para o passado, né? Que nós possamos compreender o grande papel daqueles que geraram ou gerarão um corpo, a alma, que vem para progredir. É necessário o conhecimento dos deveres como pais, colocando todo o amor existente para aproximar essa alma de Deus. Então, o dever dos pais é nada mais, nada menos que fazer com que os seus filhos conheçam a Deus, conheça o amor de Deus, né? É essa missão confiada aos pais, né? Quando um espírito vai reencarnar, os pais já aceitaram essa missão, né? De recebê-lo como filho. E eles vão receber a recompensa, né? Se esse dever, se essa tarefa for cumprida com louvor, os cuidados, a educação moral e intelectual, auxiliarão essa alma para a sua felicidade futura, né? Com base no progresso dele. E vale ressaltar também que Deus questionará ao pai, aquela mãe, aquele pai que aceitou, né? Quando eles voltarem lá para a erreticidade, ele vai falar: e aí, o que você fez com aquela criança lá que eu te confiei? Né? Eu confiei a guarda daquela alma, daquele espírito para você. O que você fez? E caso o pai, né, caso tenha permanecido atrasado a evolução do espírito por culpa dos pais, os pais verão o sofrimento do filho. E aí eles vão ficar muito arrependidos, né? Vão ficar realmente com remorso. E eles vão fazer o quê? Vão pedir uma nova encarnação, uma nova oportunidade para serem pais atenciosos, cuidadosos, mais zelosos pelos seus filhos. Então, portanto, pais, mães, não recuseis os filhos que no berço o repelem. A gente já vê que tem algumas crianças que a mãe ou o pai vai fazer um carinho, a criança não gosta muito. E nem por isso deixe o seu filho de lado, né? Nem aquele filho que age na ingratidão, né? Porque a gente sabe que nada é por acaso. E estudando a doutrina, a gente consegue entender
e pode ter sido acarretado sentimentos de outras existências, né? Então, papais e mamães, acolheis, né, essas crianças que lhe causam aborrecimentos, que deixam um pouquinho irritado às vezes, mas não os deixem de lado, né? Porque a gente sabe que nada nessa vida é por acaso. Sabeis que merece, né, as divinas alegrias que o Pai concede durante a maternidade, né? E ensinando aos seus filhos que ele está na Terra para evoluir, para abençoar, para amar, para aprender sobre os ensinamentos do Pai Maior. Essa tarefa da maternidade não é tão difícil assim como a gente pensa, né? É até engraçado eu estar falando que eu não sou mãe, gente. Mas estudando a doutrina a gente consegue entender que não é difícil. A tarefa dos pais é o quê? Mostrar o caminho correto para o seu filho seguir, mostrar os ensinamentos de Jesus, mostrar a bondade, a justiça grandiosa do nosso Criador, né? E a doutrina espírita, para nos auxiliar ainda mais, ela nos revela, né, a causa das imperfeições do coração humano. Então, nós podemos perceber que desde o berço, os bebês já mostram seus instintos, bons ou não tão bons assim, né? Eles trazem de existências anteriores. Então, pais, fiquem atentos a esses sinais, né? A esses instintos. É necessário que eles já comecem a ser estudados desde o comecinho da existência desse espírito encarnado como seu filho, como sua filha, né? Porque todos os males, né, todos os defeitos têm como origem o orgulho e o egoísmo, né? Então, precisamos ficar bem atentos, né? Pais, fiquem bem atentos. Não esperem que criem raízes profundas esses vícios, né? Se puder, o quanto antes ser combatido esses vícios, esses defeitos, melhor ainda, né? Quando os pais, né, fizerem de tudo para o adiantamento moral do seu filho, e se ainda assim não tiver êxito, não se lamentem, pais. Não fiquem amargurados, magoados, se questionando o que eu fiz de errado. Porque a parte de vocês realizaram, né? É normal que fiquem um pouco tristes, mas é só um pouco, hein? Não vai ficar muito triste, não. Mas Deus, como nosso Pai, sabe de todas as nossas necessidades, sabe de tudo aquilo que nós precisamos e tudo aquilo que nós fazemos, ele reserva uma grande consolação, né, para os pais. Porque é apenas um pequeno atraso, assim, é um atraso momentâneo do seu filho que poderá dar continuidade em outra existência, ou quem sabe, até mesmo, né, nessa mesma existência, né? Tendo também todo o amor do seu filho, que outrora tem agido com a ingratidão. Deus, nosso Criador, né, não nos dá fardos maiores do que conseguimos carregar. Se não cumprirmos, não é por falta de possibilidade, gente, e sim por falta de vontade, porque ele sabe o peso que a gente aguenta. Então, ele não ia dar uma prova, né, um peso maior do que a gente não conseguisse aguentar, não conseguisse passar, né? Portanto, admiremos a bondade de Deus para conosco, né? Chega um certo momento que o culpado, né, cansa de sofrer. E Deus, com todo o seu amor paternal, ele recebe o seu filho, né? E então, prestemos atenção nessa seguinte colocação de Santo Agostinho. As grandes provas são quase sempre o indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, desde que sejam aceitas por amor a Deus. É um momento muito importante na qual a gente não pode cair em murmuração, reclamação, ficar se lamentando, não pode. Porque a gente sabe, né? A dor é inevitável. Já o sofrimento é opcional.
Então, cabe a cada um de nós escolher. Eu vou arregaçar as mangas, enxugar as lágrimas, seguir em frente, pois estou tendo uma nova oportunidade. Ou vou ficar lá, ai meu Deus, por que aconteceu isso? Por que foi assim? Não. Vai da boa vontade e da opção de cada um de nós, né? E ao invés de nós ficarmos reclamando, ficarmos murmurando, vamos agradecer a Deus, né, o nosso Criador, por Ele nos oferecer mais uma oportunidade de vencer. Olha só que maravilha! De todas as provas, a que mais exigem de nós são as que afetam os nossos corações. Então, fiquemos atentos a essas provas, porque vai demandar de muita boa vontade de cada um de nós, né? Portanto, não nos desespereis, né? Pois Deus não deseja que soframos para sempre. Ergamos a coragem moral e reconheçamos a causa do mal. E, ainda assim, o que há de mais encorajador do que sabermos o que depende de cada um de nós, abreviar, né, o sofrimento, tirando de nós a causa do mal, que nem eu disse, né? A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Então, vai depender de nós, né? Se a gente vai querer prolongar esse sofrimento, ou se a gente vai pegar aí todos os nossos conhecimentos, a nossa boa vontade e seguir em frente, né? Então, para isso, nós precisamos de enxergar e entender a vida além da Terra, né? Não ver apenas uma única existência. Nós precisamos nos lembrar que já tivemos outras existências e que muitas outras ainda virão, né? Precisamos entender o verdadeiro sentido dos laços de família. Não mais os laços frágeis da matéria, né? Mas os laços do espírito que se fortalece ao invés de se quebrarem de reencarnação a reencarnação, né? Os espíritos que têm os mesmos gostos, que têm a mesma identidade no progresso moral, a mesma afeição, né? Eles se reúnem e formam famílias. E durante as suas peregrinações, eles ficam momentaneamente separados, porque entendem, né, que para trabalhar para Deus, né, praticar a caridade, não pode trabalhar apenas para si, né? Eles podem se separar para auxiliar outros irmãozinhos também. Mas, mais tarde, eles se reencontram, felizes por seus novos progressos. Até dividem um com os outros, né? Conversam como foi na outra existência. Olha só que legal, né? Porque a gente sabe que no final vai todo mundo se reencontrar de novo, né? E aí Deus permite que espíritos menos adiantados encarnem entre eles, né? Para assim auxiliar com bons exemplos, bons conselhos, boas morais, né? Bons costumes, a fim de que eles evoluam, de que eles concluam o seu progresso naquela encarnação. Muitas vezes causam algumas perturbações, né? Mas é aí que é o momento de prova, né? Aquilo que afeta o coração é o que demanda mais de nós. E esses pais, né, devem receber como irmãos, né? Instruí-los, auxiliá-los, né? Ajudá-los da melhor maneira possível. E na erraticidade, a família se felicitará por ter auxiliado aqueles irmãozinhos menos adiantados que um dia poderão auxiliar outros irmãozinhos. Olha só que maravilha! Bom, esse foi o estudo de hoje do item 8 e item 9 do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Espero que tenha ficado de maneira clara para cada um de nós. Fiquemos todos com a paz do nosso Mestre Jesus e o amor infinito do nosso Pai Maior.